A história da educação especial no Brasil, ela é caracterizada por 4 fases bastante distintas e importantes para nós compreendermos como é que essa história se configura nos dias atuais. Então, ela é marcada por 4 fases. A primeira fase, que é anterior ao século XIX, é considerada como a fase da exclusão. Pelo próprio nome, a gente pode compreender que as pessoas com deficiência, até esse momento, eram consideradas como indignas da educação formal ou de qualquer educação que fosse. Por isso, elas ficavam confinadas, ou em casa, ou em asilos, ou em instituições que tinham como uma característica particular fazer com que essas pessoas ficassem alheias ao processo social ou educacional. Por isso, elas estavam excluídas ou marginalizadas. Em 1854, aí a gente vai pegar o período imperial, foram criadas instituições bastante importantes que vão demarcar um segundo período ou uma segunda fase, que é chamada fase da segregação. Em 1854 é criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que depois vai se configurar como o Instituto Benjamin Constant. E em 1857 vai ser criado o Instituto Nacional dos Surdos Mudos, que é o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos. Com a instituição desses institutos, que tinham como característica assistir as pessoas cegas e as pessoas surdas, se cria então uma forma de assistência filantrópica às pessoas com deficiência. Então, essas instituições, embora tenham se configurado também para assisti-las educacionalmente, tinham mais um caráter de socialização, enfim, de fazer com que essas crianças, adolescentes, jovens ou adultos com deficiência saíssem da fase da exclusão e pudessem então ter, junto com os seus pares, aqueles que eram considerados pessoas com as mesmas características, oportunidades de aprender um ofício ou alguma outra atividade que pudesse prepará-los para uma inserção social ou educacional. Então, a gente compreende, né, que essa fase da segregação, embora tenha essa característica de assistir a essas pessoas dentro dos seus guetos, ela é considerada uma fase revolucionária, porque ela proporcionou a essas pessoas que até então não tinham oportunidade alguma de uma educação, terem uma assistência diante das suas características. Depois do período imperial, e aí vindo para a República, em 1961 é promulgada uma lei de diretrizes e bases da educação nacional que vai falar que as pessoas excepcionais, que era o termo que se usava na época, poderiam ter uma educação dentro do sistema geral de ensino, que eles chamavam de sistema geral. Em 1971, uma nova lei de diretrizes e bases da educação nacional é promulgada e vai também falar um pouco sobre as pessoas que tinham deficiências ou que eram consideradas excepcionais e que deveria haver algum trabalho educativo junto a essas pessoas dentro do que eles denominavam sistema geral ou formal. Por isso, nessa época, nós falamos que surge a fase da integração. Por que integração? Porque essas pessoas, as pessoas com deficiência, passam a ter o direito a frequentar as escolas regulares. E esse direito faz com que elas, então, tenham uma assistência dentro do sistema regular ou formal nas chamadas classes especiais, que eram classes que eram segregadas dentro do contexto da escola comum, da escola regular, e que tinham como característica assistir novamente a essas pessoas dentro das suas particularidades ou especificidades. Geralmente essas classes tinham um horário de entrada, um horário de intervalo e de saída diferente do horário que as outras crianças consideradas ou ditas normais.
Então era um sistema de educação paralelo dentro da escola. Nesse momento, a gente diz, então, que o ensino formal ele não tinha que modificar nada dentro da sua estrutura, uma vez que ele se comprometeu a assistir essas pessoas dentro do seu contexto, desde que elas se adaptassem a esse contexto. E aí, finalmente, e principalmente por causa da Constituição Federal de 1988, aí já final do século XX, início do século XXI, nós temos a quarta e última fase, que é considerada a fase da inclusão. E essa fase, então, tem como principal característica que as pessoas com deficiência sejam integradas ao contexto das classes comuns do ensino regular e que tenham o direito de participar do processo de aprendizagem em condições iguais ou igualitárias às outras crianças. E, finalmente, nós chegamos à última fase, aquela que é considerada a última e mais atual fase, que começa principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, que é denominada a fase da inclusão. Essa fase ela tem uma mudança filosófica bastante importante porque as pessoas com deficiência então passam a ter o direito de serem incluídas nas classes comuns do ensino regular e de ter condições igualitárias de participar dos processos de ensino e de aprendizagem da mesma forma que quaisquer outras pessoas incluídas nesse processo. A principal diferença entre a integração e a inclusão é que, pensando em termos, nos próprios termos, estar integrado é estar dentro daquele ambiente, mas não necessariamente participar de todos os aspectos e de todos os processos. Inclusão não, estar incluído é de fato participar ou pertencer àquele determinado contexto. Então, quando a gente fala em integração, a gente entende que essas pessoas estavam dentro do contexto da escola regular, mas que elas estavam ali, não precisava mudar, ser alterado nada na dinâmica dos ambientes para que elas pudessem estar. Quando a gente fala em inclusão, a gente fala no sentimento de pertencimento. Bom, então agora eu passo a fazer parte da escola, eu pertenço à escola e tudo aquilo que está dentro da escola regular também pertence ao meu contexto. Essa pode ser considerada a principal diferença. É uma diferença bastante simples, de você poder ter o direito de fazer parte de verdade de um determinado processo. Pensando nessas características diferentes entre inclusão e integração, a Constituição Federal de 1988 é considerado o principal marco que vai instituir uma educação especial numa perspectiva inclusiva, porque é a partir do que está descrito, principalmente nos artigos 206 e 208 da Constituição, que todas as pessoas têm o direito de estar dentro do contexto da escola regular e de ter uma aprendizagem com qualidade. Além disso, essa mudança estrutural, ela pressupõe então que a escola tem que criar mecanismos para que ela possa, de fato, incluir as pessoas com deficiência. E aí, então, ela vai ter que buscar diferentes formas e diferentes estratégias, metodologias e recursos para que exista, então, de fato, a inclusão das pessoas com deficiência no seu contexto. Em seguida, à Constituição Federal de 1988, nós vamos ter, em 1994, a Declaração de Salamanca, que vai instituir, então, fazer uma declaração universal dos direitos de todos à educação. E a Declaração de Salamanca também é um importante mecanismo para a nossa legislação brasileira, educacional brasileira, em termos do que a gente compreende como inclusão, porque é na Declaração de Salamanca que vão ser inseridas as questões das necessidades básicas de aprendizagem, ou seja, daquilo que é realmente importante que as crianças aprendam no contexto da escola. E mais do que isso, a Declaração de Salamanca, ela também vai
falar sobre os aspectos das necessidades individuais de aprendizagem e, portanto, promulgar que a escola tem que criar diferentes mecanismos para atender as pessoas nas suas diferenças. Essa é considerada uma grande mudança filosófica. Até então, as pessoas com deficiência tinham que se adequar ao contexto da escola regular. Com essas premissas da Declaração de Salamanca, a gente observa que não, que é a escola que tem que criar mecanismos, métodos, estratégias e recursos para poder atender a todos com qualidade, para poder atender às diferenças, e aí então ela vai se constituir como uma escola das diferenças. Embora a pesquisadora Maria Tereza Mantoan sempre, né, faça questão de colocar que a Constituição Federal de 88 é muito mais importante, tem uma importância maior do que a Declaração de Salamanca. Então, o que nós observamos é que uma complementa a outra, né? As ideias que estão instituídas na nossa Constituição vão ser depois complementadas ou ratificadas com os princípios presentes na Declaração de Salamanca. Em 1996, basicamente 15 anos após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 71, a LDB, ou LDBEM 9394, ela vem também como um importante marco legal para as questões da educação especial numa perspectiva inclusiva. Por meio, né, desse dispositivo legal, a gente começa a entender que a educação especial, que era antes uma modalidade de ensino separada do ensino regular ou comum, ela vai fazer parte do contexto do ensino regular, como uma modalidade transversal ao currículo. E houve uma interpretação bastante errônea desse dispositivo da lei, porque ela vai falar que o atendimento específico para as necessidades educacionais especiais, ele poderia ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Então, esse preferencialmente gerou muitas dúvidas, porque parecia que estava se dizendo que as pessoas com deficiência poderiam ter ou não um atendimento dentro do contexto da escola regular. Mas a LDB está se referindo à educação especial, aquilo que é específico para as pessoas com deficiência, e não da educação formal ou comum, que é o que a Constituição Federal de 88 já vai instaurar, né? Que todos têm direito a essa educação. Por isso, a gente interpreta que a educação especial vai ser caracterizada como serviços de apoio especializados, que deve ocorrer, então, preferencialmente nas escolas regulares e, quando isso não for possível, nas instituições especializadas que apoiam a cada especificidade. Nós temos em 2007 e 2008, por intermédio da extinta Secretaria de Educação Especial, que hoje é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, a publicação do documento que é denominado Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Esse documento é hoje o documento mais importante que nós temos em termos de como se configura a educação especial e a educação inclusiva e de como elas funcionam juntas. Por meio do documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, é determinado ou denominado o atendimento educacional especializado, que passa a configurar os contextos dos sistemas educacionais regulares como um serviço de apoio ou estratégias ou recursos, como os recursos de tecnologia assistiva, que vão proporcionar o desenvolvimento dos denominados estudantes público-alvo da educação especial. Quem são esses estudantes? São as pessoas com deficiências físicas, sensoriais, motoras, intelectuais ou múltiplas, com transtornos globais do desenvolvimento ou com transtorno do espectro autista e com altas habilidades ou superdotação. Então, para essas pessoas, para esses estudantes, especificamente, o AEE vai servir como suporte para o desenvolvimento dentro das suas características ou especificidades.
esse atendimento deve ser realizado por um professor especialista nas salas de recursos multifuncionais, se possível. Essas salas de recursos multifuncionais, elas são adquiridas por um programa do governo federal que oferece todos os recursos, materiais, mobiliários, tecnologias, jogos e outros para serem montados dentro da escola regular. E esse atendimento também tem que acontecer no contraturno. Isso significa que essas crianças com deficiências, TGD, altas habilidades, elas têm o trabalho dentro da classe comum do ensino regular com um professor comum, então elas aprendem junto com as outras crianças e num outro período elas vão ser atendidas dentro da sala de recursos multifuncionais ou num outro espaço. E aí, por exemplo, a criança surda vai ter o ensino de língua portuguesa como segunda língua ou o ensino de Libras. A criança cega ou surdo-cega vai trabalhar com comunicação, linguagem, braille, soroban, entre outros aspectos. Então, é um atendimento específico que vai aprimorar as habilidades, as competências dessas pessoas, visando diminuir então as barreiras impostas ou pela deficiência ou por um determinado transtorno que essas crianças venham a apresentar. E o mais importante ainda é que esse atendimento ele vai ser caracterizado como suplementar ou complementar, ou seja, ele não substitui o trabalho que é feito dentro da classe comum do ensino regular. Ele é apenas um app, é uma coisa que vai ser feita para além daquilo que é feito na classe comum. Com todos esses marcos históricos e legais que caracterizam hoje a educação especial numa perspectiva inclusiva, nós observamos aí um aumento de 600% de inclusão de público-alvo da educação especial nas classes comuns do ensino regular. O que isso significa? Isso significa que as escolas, de alguma maneira, têm se estruturado, têm mudado as suas perspectivas para atender a todos com qualidade, de maneira que todas as pessoas, independente das suas características individuais, dos seus atributos individuais, possam pertencer, possam aprender e possam então, em algum momento, serem inseridas no mundo do trabalho, participarem de processos educacionais superiores, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. Isso traz perspectivas bastante importantes para o nosso futuro, daqui para frente, né? Que vai ser de 2016 em diante. O que se espera é que a educação especial seja de fato uma modalidade transversal aos currículos da escola regular, que de fato as salas de recursos multifuncionais funcionem como serviços de apoio para potencializar as habilidades dos estudantes público-alvo da educação especial. E o que mais se espera é que exista um trabalho colaborativo e coparticipativo desses atores escolares, que são o professor do AEE, o professor especializado e o professor da classe comum. Se esses dois conseguirem trabalhar de uma maneira efetivamente colaborativa, planejando ações para o desenvolvimento dos estudantes com deficiência, nós certamente teremos uma escola futura cada vez mais inclusiva e que de fato atenda a todas as diferenças e que seja então a nossa tão sonhada escola das diferenças, que apoie e que sejam vislumbradas muitas possibilidades para que todos possam vir a ser alguém, porque é isso que se espera da escola, que ela nos proporcione isso. E isso independe das nossas características individuais. O mais importante é que todos nós tenhamos os nossos direitos garantidos. Então, os marcos históricos e legais nos mostram isso, que houveram efetivas ações para que isso aconteça ao longo da história. Agora somos nós que temos que fazer a história, formar professores na formação inicial e continuada, de maneira que eles possam repensar as práticas pedagógicas e construir, então, de fato, uma escola para as diferenças. O principal marco da inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior no Brasil
é a Constituição Federal de 1988. Assim como um marco para a inclusão em todos os níveis e modalidades de ensino, porque é por meio da Constituição Federal de 88 que se estabelece o direito de todos à educação. Por isso a gente fala, quando fala em Constituição Federal de 88, a gente fala no processo de democratização do ensino. Então, não é diferente no âmbito da educação superior. A educação superior passa a atender um maior contingente de pessoas, com maior diversidade, a partir do final do século XX e início do século XXI. Em termos quantitativos, podemos dizer que a inclusão de pessoas com deficiência na educação no Brasil, ela existe e é comprovada mediante os números do Ministério da Educação, que registraram que de 2000 a 2010, houve um aumento de 933% de matrícula de pessoas com deficiência no ensino superior. Isso significa que nós tínhamos um contingente de aproximadamente 2.000 estudantes com deficiência matriculados no ensino superior no Brasil, e esse número aumentou para mais de 20.000. É um número bastante significativo e que foi crescendo ao longo desses 5 anos, e hoje nós já temos aí uma marca de aproximadamente 30.000 pessoas com deficiência que frequentam o ensino superior no Brasil. E a distribuição desses estudantes no ensino privado e público, ela não é igualitária como é no ensino público básico. Nós temos um contingente muito maior, de mais de 60%, de estudantes com deficiência no ensino superior privado e um número menor de estudantes com deficiência matriculados no ensino superior público. Diante desse aumento quantitativo bastante significativo de matrícula de pessoas com deficiência no ensino superior no Brasil, mais de 900%, nós observamos que toda a estrutura das instituições de ensino superior deve se adequar ou deve se modificar para atender essas pessoas nas suas especificidades. E por isso, nós vamos falar sobre os aspectos da acessibilidade. Acessibilidade, em linhas gerais, significa eliminar barreiras. Então, quando nós falamos em acessibilidade no ensino superior, nós falamos de questões relacionadas à acessibilidade pedagógica, à acessibilidade física, à acessibilidade arquitetônica, à acessibilidade tecnológica, ou seja, diferentes aspectos que vão se configurar para eliminar barreiras para que as pessoas com deficiência possam então ter um ensino superior de graduação ou de pós-graduação com qualidade ou com as mesmas possibilidades que quaisquer outras pessoas. Há que se pensar então na acessibilidade em termos estruturais, arquitetônicos, tecnológicos, mas a principal mudança, o principal mecanismo de inclusão no ensino superior é a acessibilidade pedagógica, ou seja, são os métodos e mecanismos de ensino que os professores do ensino superior podem criar para garantir que as pessoas com deficiência tenham então a sua escolarização, a sua participação no processo de ensino e de aprendizagem. E como que isso pode ser feito? Por meio de mudanças simples, como por exemplo, disponibilizar lâminas em PowerPoint com audiodescrição, disponibilizar vídeos com legenda, enfim, disponibilizar os textos para leitura em PDF, de maneira que possam ser acessíveis para os ledores de tela, para as pessoas cegas ou com baixa visão. Então, veja, não são mudanças muito complicadas de serem feitas, mas são mudanças necessárias. Propostas de trabalho em grupo, de maneira que essas pessoas possam então cumprir com as atividades junto com outros estudantes que não apresentem as mesmas características físicas ou motoras ou sensoriais, para que as habilidades de um possam se complementar com as habilidades dos outros. Então, a principal mudança que tem que ser efetivada no contexto do ensino superior
é a acessibilidade pedagógica, são as mudanças nas práticas de ensino ou da visão que os professores do ensino superior têm em relação aos aspectos da aprendizagem dos estudantes, ou seja, acreditar que todos são capazes de aprender, sim, desde que eles tenham recursos e mecanismos que possibilitem isso. Nesse contexto, a educação à distância, ela aparece, né, ou se apresenta como um instrumento de acessibilidade, não só pedagógica, mas tecnológica e entre outras. Por quê? Por meio da educação à distância, um estudante com deficiência pode estudar, fazer uma graduação, uma pós-graduação, um aperfeiçoamento da sua própria casa, usando os seus equipamentos e pode ter acesso a conteúdos, materiais, recursos educacionais digitais que garantam a sua aprendizagem. Então, a educação à distância é muito democrática e muito inclusiva, no sentido de que ela alcança pelas redes telemáticas as pessoas em qualquer lugar que elas estejam, dentro das condições que elas possam ter, para aprender, enfim, para ter acesso aos conteúdos e materiais das instituições de ensino superior. Então, ela aparece, a EAD, como um importante mecanismo de inclusão para o ensino superior. Pensando na acessibilidade tecnológica, que é, por exemplo, a criação de um ambiente virtual de aprendizagem que possa criar perfis autoconfiguráveis, em que a pessoa possa escolher a acessibilidade que ela precisa, ou audiodescrição, ou legenda em língua brasileira de sinais, enfim, ou outros recursos. Isso possibilita que o maior número de pessoas com quaisquer deficiências tenham acesso aos conteúdos digitais por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, nesse sentido, esse tipo de acessibilidade, que é a acessibilidade tecnológica para a web, é fundamental, né? Aparece como fundamental para fomentar os estudos, a formação e os mecanismos que garantem que as pessoas com deficiência tenham a sua inclusão, efetiva inclusão no ensino superior.